Imagine o lugar mais inóspito da Terra. Agora, imagine que é noite. A temperatura despenca para menos 30 graus Celsius e o vento uiva como uma entidade viva. Você está quente, seguro dentro de uma tenda com seus melhores amigos, pessoas em quem confia a sua vida. De repente, algo acontece. Algo tão aterrorizante e imediato que faz com que você e o seu grupo rasguem a lona da tenda de dentro para fora, sem tempo sequer para abrir o zíper. Vocês correm para a escuridão congelante. Alguns vestem apenas uma meia, outros estão descalços. Vocês abandonam os casacos, as botas, a comida e as facas. Vocês correm em direção à morte certa na floresta abaixo. Esta não é uma cena de um filme de terror de Hollywood. É a realidade crua do que aconteceu na encosta da montanha Kholat Syakhl, que, sinistramente, traduz-se do dialeto Mansi como Montanha dos Mortos, nos Montes Urais, na antiga União Soviética. O ano era 1959. O evento ficou conhecido como o Incidente do Passo Dyatlov. Por mais de 6 décadas, este caso permaneceu como o Titanic dos mistérios terrestres. Envolveu juventude, política da Guerra Fria, radiação inexplicável, ferimentos que desafiam a medicina forense e uma conclusão oficial soviética que soou mais como poesia do que como ciência. Os 9 morreram devido a uma força natural irresistível. Neste dossiê completo, vamos dissecar a jornada, a cena do crime congelada e aplicar a ciência forense do século XXI para tentar responder à pergunta que ecoa há gerações. O que, afinal, matou o grupo Dyatlov? A elite. Quem eram os 9? Para entender o horror do Passo Dyatlov, primeiro precisamos dissipar um mito comum. Eles não eram amadores que se perderam no fim de semana. O grupo era composto por estudantes e graduados do Instituto Politécnico de Ural, a verdadeira elite do montanhismo jovem soviético. Liderados por Igor Dyatlov, um estudante de engenharia de rádio de apenas 23 anos, conhecido pelo seu rigor e competência, o objetivo da expedição era ambicioso. Eles planejavam percorrer 300 quilômetros de esqui pelo norte dos Urais para obter a certificação de grau 3, a mais alta categoria de montanhismo disponível na União Soviética da época. Esse grau exigia não apenas habilidade física, mas uma capacidade de resolver problemas sob pressão extrema. O grupo incluía figuras como Zinaida Kolmogorova, uma estudante de engenharia de 22 anos, experiente e adorada por todos, Yuri Doroshenko, o especialista em sobrevivência física, e Semyon Zolotaryov, o mais velho do grupo, 38 anos, um instrutor de esqui e veterano da Segunda Guerra Mundial com um passado misterioso. Eles eram jovens, fortes, disciplinados e extremamente competentes. O fato de serem especialistas torna o pânico subsequente ainda mais perturbador. Eles sabiam, melhor do que ninguém, que sair daquela tenda sem roupa era uma sentença de morte. O prenúncio Então, e o erro por que o fatal. fizeram? A expedição começou com risos, diários cheios de piadas e camaradagem. Eles partiram de Sverdlovsk em 23 de janeiro de 1959. O clima era de otimismo. No entanto, o destino interveio cedo para um dos membros. Em 28 de janeiro, Yuri Yudin sofreu uma crise severa de inflamação no nervo ciático e dores nas articulações. Incapaz de continuar a marcha extenuante, foi forçado a despedir-se e voltar para trás. As fotos dessa despedida são assombrosas. Yudin abraça Dyatlov e Zinaida, frustrado por perder a aventura. Mal sabia ele que aquela dor na perna salvaria a sua vida. Ele foi o único sobrevivente do grupo original de 10 pessoas. A decisão na Montanha dos Mortos. Nos dias seguintes, o grupo de 9 avançou pelo Deserto Branco, entrando em território do povo indígena Mansi. Os diários recuperados detalham a neve profunda e o vento cortante, mas o moral permanecia alto.
No dia 1º de fevereiro, o tempo piorou drasticamente. Devido a uma tempestade de neve que reduziu a visibilidade, o grupo desviou-se ligeiramente da rota planejada. Ao perceberem o erro, eles se viram na encosta exposta da Coatl-Siaco. Aqui, Igor Dyatlov tomou a decisão que selaria o destino de todos. Em vez de descerem 1,5 quilômetros até a floresta abaixo, onde estariam protegidos do vento e teriam lenha para o fogão, ele ordenou que acampassem ali mesmo, na encosta aberta e exposta. Especialistas modernos acreditam que Dyatlov queria praticar um acampamento de encosta, Cold Camp, para ganhar experiência, ou talvez não quisesse perder a altitude que tinham conquistado com tanto esforço. Eles cavaram uma vala na neve para nivelar o terreno e montaram a grande tenda de lona. Eles jantaram. Foram encontradas cascas de presunto e restos de comida no estômago das vítimas. Tiraram as botas molhadas e prepararam-se para dormir. A cena do crime congelada. O grupo deveria ter enviado um telegrama de confirmação de retorno por volta de 12 de fevereiro. Quando o dia passou em silêncio, as famílias começaram a entrar em pânico. Em 20 de fevereiro, uma operação de busca massiva, envolvendo militares, helicópteros e voluntários, foi iniciada. O que os socorristas encontraram em 26 de fevereiro parecia uma cena montada por um louco. A tenda abandonada. A tenda foi encontrada parcialmente colapsada e coberta de neve. Mas o detalhe crucial foi descoberto pelos peritos criminais. Os cortes na lona foram feitos de dentro para fora. Não havia sinais de luta dentro da tenda. Os pertences estavam todos lá: botas alinhadas, machados, facas, comida, dinheiro, câmeras e garrafas de álcool medicinal. Ninguém foge de um ataque humano, ladrões ou militares, deixando para trás suas únicas armas e, principalmente, seus sapatos em um ambiente de inverno siberiano. O rastro na neve. Saindo da tenda, os investigadores encontraram 8 ou 9 pares de pegadas descendo a encosta em direção à floresta. As pegadas contavam uma história bizarra. Alguns pés estavam descalços, outros vestiam apenas uma meia. Outros um único valenque, bota de feltro. As pegadas seguiam um ritmo de caminhada normal, não era uma corrida desenfreada. Eles agruparam-se perto da tenda e desceram juntos, organizadamente, mas desesperadamente, afastando-se do abrigo. Sob o cedro, as primeiras vítimas. Na orla da floresta, a cerca de 1,5 quilômetros da tenda, sob um grande cedro siberiano, foram encontrados os 2 primeiros corpos, Yuri Doroshenko e Yuri Krivonichenko. Eles estavam de cuecas, congelados ao lado dos restos de uma pequena fogueira que mal durou. Um detalhe macabro chamou a atenção. Os galhos do cedro estavam quebrados até uma altura de 5 metros. Havia vestígios de pele e sangue na casca da árvore. Eles estavam subindo na árvore em pânico, para fugir de algum predador? Ou, como sugere a lógica de sobrevivência, subiram para tentar avistar a tenda lá em cima na encosta. Suas mãos estavam carbonizadas. Eles tentaram manter o fogo vivo segurando as brasas, ou a própria pele perdeu a sensibilidade pelo frio extremo antes de queimar. Entre o cedro e a tenda, os socorristas encontraram mais 3 corpos. O líder, Igor Dyatlov, Vinaida Komogorova e Rustem Slobodin. Eles foram encontrados em posições que sugeriam heroísmo e desespero. Eles estavam tentando voltar para a tenda. Eles morreram rastejando montanha acima, lutando contra o vento, tentando recuperar os suprimentos para salvar os amigos no cedro. A causa da morte oficial para estes 5 primeiros foi hipotermia. Slobodin tinha uma pequena fratura no crânio, mas não fatal. Até aqui era uma tragédia terrível, mas explicável pelo frio. O verdadeiro mistério e o horror estava escondido na ravina. O mistério da ravina e as lesões brutais. Os 4 corpos restantes só foram encontrados meses depois, em maio, quando a neve começou a derreter. Eles estavam numa ravina a 75 metros do cedro, enterrados sobre 4 metros de neve compactada. E é aqui
que o caso sai de uma tragédia de sobrevivência para um verdadeiro arquivo X. Ao contrário dos primeiros 5, que morreram congelados, estes 4, Nikolai Thibault-Brindoual, Ludmila Dubinina, Semyon Zolotaryov e Alexander Kolevatov, apresentavam traumas físicos severos e perturbadores. Nikolai Thibault-Brindoual teve o crânio esmagado. Semyon Zolotaryov e Ludmila Dubinina tinham as costelas fraturadas com tal violência que os médicos legistas compararam o impacto ao de um acidente de carro a 80 km por hora. O peito de Dubinina estava colapsado. O aspecto mais estranho, não havia ferimentos externos, sem hematomas, sem cortes na pele, sem marcas de luta. Era como se tivessem sido esmagados por uma pressão hidráulica imensa. Além disso, a decomposição dos corpos na ravina apresentava características bizarras. Ludmila Dubinina foi encontrada sem a língua e sem os olhos. Zolotaryov também estava sem os olhos. Nota científica: embora assustador, a falta de tecidos moles, como língua e olhos, é comum em casos de decomposição em ambientes úmidos com a presença de pequenos necrófagos ou ação da água corrente sob a neve. No entanto, na cultura popular, isso alimentou lendas de rituais e tortura. Para completar o cenário de estranheza, testes posteriores encontraram vestígios de radiação beta nas roupas de 2 dos membros encontrados na ravina. A investigação foi encerrada abruptamente em maio de 1959. Os documentos foram classificados como secretos e a área foi interditada por 3 anos. A conclusão oficial vaga de força natural irresistível apenas alimentou as chamas da conspiração. As teorias, do sobrenatural ao militar. O vácuo deixado pelo governo soviético foi preenchido por dezenas de teorias ao longo das décadas. Vamos analisar as principais. O povo Mansi. A teoria inicial da polícia era que os indígenas Mansi os atacaram por invadirem terras sagradas. Por que falha? Não havia pegadas de outras pessoas na neve, nem sinais de luta corpo a corpo. Os Mansi eram pacíficos e ajudaram nas buscas. O corte na tenda foi feito de dentro, o que elimina um ataque externo surpresa. Testes militares e OVNIs. Muitos acreditam que o grupo viu algo que não devia. Esferas laranja brilhantes foram avistadas no céu naquela noite por outro grupo de excursionistas acampado a 50 quilômetros de distância. A teoria, uma bomba de concussão, um teste de mina de paraquedas ou um míssil falhado criou uma onda de choque que causou os danos internos, sem marcas externas. A radiação viria da contaminação. Por que persiste? Explica o segredo soviético e a cor laranja da pele descrita por alguns familiares no funeral, embora isso possa ser efeito do sol e do frio na decomposição. Infração, vórtices de Kármán. O vento passando pelo pico da montanha, que tem uma topografia específica de domo, poderia criar infrassons, sons de frequência tão baixa que o ouvido humano não capta, mas o corpo sente. O efeito. Estudos mostram que infrassons podem causar náusea profunda, pavor irracional, ansiedade extrema e até alucinações visuais. O cenário. O infrassom causou um ataque de pânico coletivo forçando a fuga irracional. O Yeti russo, Menk. A última foto da câmera de Thibault-Brindoual mostra uma figura escura e difusa na orla da floresta. Veredito. Pareidolia. Provavelmente era um dos membros do grupo a se vestir. Não há evidência física de um grande primata na região. A ciência resolve o caso. 2021. A teoria da placa de neve. Por 60 anos, a teoria da avalanche foi rejeitada por 2 motivos principais. A inclinação da encosta parecia suave demais, menos de 30 graus, o que geralmente não causa avalanches.
e não havia sinais óbvios de uma grande avalanche quando as buscas chegaram semanas depois. No entanto, em 2021, a ciência deu um salto gigante. 2 cientistas suíços, Alexander Puzrin, engenheiro geotécnico, e Johann Gaume, especialista em mecânica da neve, publicaram um estudo na reputada revista Nature, que oferece a explicação mais plausível até hoje. Curiosamente, para provarem sua teoria, eles utilizaram o código de animação de neve desenvolvido para o filme Frozen da Disney, adaptando-o para simular o impacto da neve no corpo humano. Eles concluíram que não foi uma avalanche colossal de neve fofa, mas sim o deslizamento de uma pequena placa de gelo sólida, Slab Avalanche. O cenário reconstruído pela ciência é o seguinte: o gatilho. Ao cavarem a neve para montar a tenda na encosta, o grupo cortou a base de apoio da camada de neve acima, e isso desestabilizou a estrutura. O tempo. Durante a noite, ventos catabáticos, ventos pesados que descem a montanha, depositaram mais neve sobre essa placa instável. O impacto. Em um momento fatídico, uma placa de gelo sólida, talvez do tamanho de um carro SUV, mas extremamente pesada, soltou-se logo acima da tenda. Ela deslizou apenas alguns metros, mas atingiu a tenda enquanto eles dormiam. Isso explica as fraturas brutais. Imagine um bloco de gelo de 1 tonelada caindo sobre o seu peito enquanto você dorme num chão duro. O gelo é rígido o suficiente para quebrar costelas e esmagar crânios, sem necessariamente cortar a pele ou tecidos moles, explicando a ausência de ferimentos externos. A fuga lógica. Aterrorizados, feridos e temendo que o deslizamento fosse apenas o início de uma avalanche maior que os soterraria vivos, eles cortaram a tenda para sair o mais rápido possível. Eles desceram para a floresta para se reagrupar longe da zona de perigo, mas no caos não conseguiram recuperar roupas adequadas. Lá embaixo fizeram uma fogueira. A partir daí, a tragédia desenrolou-se. Os 2 no cedro morreram primeiro de frio. O grupo tomou a decisão difícil de tirar as roupas dos mortos para aquecer os vivos, explicando por que alguns corpos tinham peças de roupa dos outros. Dyatlov, Zinaida e Slobodin tentaram heroicamente voltar à tenda para buscar suprimentos, mas congelaram no caminho. Os últimos 4, tentando abrigar-se do vento numa ravina, acabaram caindo ou sendo soterrados por mais neve instável, onde seus corpos finalmente sucumbiram aos ferimentos do impacto inicial e ao frio. A desnudação paradoxal. E por que alguns estavam quase nus? A ciência explica isso com o fenômeno do desnudamento paradoxal. Nos estágios finais da hipotermia severa, os vasos sanguíneos dilatados e os nervos periféricos danificados enviam sinais falsos de calor extremo ao cérebro. A vítima, prestes a morrer congelada, sente que está a arder em chamas e, num último ato de delírio, arranca as roupas. Conclusão: a bravura humana na escuridão. Mesmo com a explicação científica da placa de neve e da hipotermia, o incidente do passo Dyatlov não perde o seu impacto. A ciência explica como eles morreram, mas a sequência de eventos exige uma compreensão da coragem humana. Eles não morreram em pânico egoísta. As evidências mostram que eles lutaram até o fim. Aqueles que não estavam feridos tentaram manter os feridos aquecidos. Dyatlov morreu tentando voltar à zona de perigo para salvar seus amigos. Não foi um Yeti, nem alienígenas. Foi a natureza em sua forma mais brutal e indiferente, enfrentada por 9 jovens que até o último suspiro tentaram salvar uns aos outros. E talvez essa realidade seja mais poderosa e comovente do que qualquer ficção científica. Eles jazem agora em Sverdlovsk, mas a lenda do passo Dyatlov permanecerá para sempre congelada no tempo, um lembrete eterno da fragilidade humana diante da força das montanhas. Se você gostou desta análise profunda de mistérios históricos, compartilhe este post. Qual mistério você gostaria que investigássemos a seguir? O Triângulo das Bermudas
ou o desaparecimento do voo MH370? Deixe nos comentários.